TVU, Canal Universitário de Fortaleza. Olá, amigos! O programa Boas Práticas de Gestão recebe o prefeito de Quixeramobim, Edmilson Correia de Vasconcelos Júnior. Com ele vamos falar de boas práticas de gestão naquela cidade que fica no sertão central. Quixeramobim é a maior bacia leiteira do estado do Ceará. Tem projetos exitosos também na área da educação e da saúde. Vamos conversar com o prefeito Edmilson Vasconcelos para saber também como anda a transparência na sua gestão. Ele é a favor ou contra a reforma política? Os prefeitos aceitam ou não um só mandato de 5 anos? Tudo isso nós vamos saber já já. Não saia daí. Apoio cultural, Aspec Informática, a marca da evolução na administração pública. Revista Ceará e Municípios, há 15 anos integrando a capital com o interior. Prefeito Edmilson, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Ao telespectador eu quero dizer que o prefeito é engenheiro, já comanda o município de Quixeramobim por 2 gestões. Prefeito, inicialmente eu gostaria que o senhor apresentasse a sua cidade a todos os telespectadores. O município de Quixeramobim é um município que tem 222 anos de existência. É o 9º município a ser criado no estado do Ceará e que vários outros grandes municípios desmembraram a partir do município de Quixeramobim. Por exemplo, o município de Quixadá, que é o município vizinho, e um grande município também desmembrou de Quixeramobim, como também o município de Canidé. Para que você possa entender, Quixeramobim ele extremava com Fortaleza, extremava com Sobral, extremava com Tauá, extremava com Rússia, ou seja, 17 municípios desmembraram de Quixeramobim. Mas mesmo assim, hoje ainda a gente é o 3º município em área territorial. São 3.500 km² de extensão, de área, de um município tradicional e de um município que é a maior economia do Sertão Central. Portanto, é um município que tem na agricultura e na pecuária um ponto muito forte. Nós somos a maior bacia leiteira do estado do Ceará, com 130 mil litros de leite dia. Temos um potencial de mineração também muito forte e temos a questão hídrica muito favorável, ou seja, nós somos banhados por 3 rios perenes. A partir de um açude que foi construído em Extrema com o município de Boa Viagem, que é um açude de nome Fogareiro, esse açude perenizou o rio Quixeramobim, que vai da Extrema da Boa Viagem até o açude Banabuiú, como também do açude que foi construído em Senador Pompeu, que fez com que perenizasse um outro trecho do rio, que favorece muito esse potencial hídrico, e vários outros açudes. Temos também um incremento desses últimos 15 anos da questão do setor da indústria. Nós somos um polo calçadista. Lá em Quixeramobim se produz tênis da Nike. Portanto, os tênis da Nike que hoje são produzidos no Brasil é produzido em Quixeramobim. São aproximadamente 4.000 pessoas que trabalham diariamente nesse setor da indústria, que deu, sem sombra de dúvida, um incremento à nossa economia nesses últimos anos. Portanto, estamos cada vez mais tradicional com relação ao turismo, tanto religioso por conta do nosso glorioso Santo Antônio, como o turismo por ser um município histórico, inclusive a terra de Antônio Conselheiro. Prefeito, o senhor é a favor da redução de mandatos para gestores municipais? No caso, acabar a reeleição. Eu sou totalmente contra a reeleição. Aí você pode dizer, Edmilson, mas você foi reeleito. Fui, claro, por um direito, mas era mais lógico e mais coerente um mandato de 6 anos, porque o mandato de 4 anos, por conta da questão da burocracia, é um mandato que fica muito curto. Mas a reeleição, infelizmente, vários colegas, eles terminam um mandato e continuam em cima do palanque, por conta da reeleição. E você não tendo a questão da reeleição, você não passa esse período discutindo política, porque na realidade você tem que fazer política de gestão.
Você tem que deixar a política partidária para o momento certo, para o momento do resultado. E aí eu sou favorável a um mandato de 6 anos, evitando a questão da reeleição. Mas a reforma política quer 5 anos, não é isso? A reforma política ela vai sugerir 5 anos, eu acho pouco, certo? Eu acho que a gente já teve aqui no Brasil essa experiência de um mandato de 6 anos, é um mandato que dá para se desempenhar um projeto, principalmente no tamanho desse país, da dependência com que os mandatos municipais dependem do governo federal. Você fica, de certa forma, dependendo de projetos em que você empenha em um ano para que ele possa ser liberado no outro para poder executar num terceiro ano. As coisas acontecem muito assim. Infelizmente, é a velocidade dos nossos projetos. Então, você vai poder num período de 5 anos, talvez só conseguir executar os seus projetos dos seus primeiros anos. Qual é o evento que Quixeramobim já vem se destacando há alguns anos, né? E fabrica o maior queijo do mundo, já entrou até para o Guinness Book. Isso acontece no período de agosto, que é o aniversário do município. Esse ano deu 1.070 quilos, né? A gente produz o maior queijo do mundo e há toda uma tradição após o peso, né? Após a demonstração do queijo, há toda uma tradição de distribuir esse queijo. É cortado e entregue a parte da população e, diga-se de passagem, o queijo é saboroso, é muito gostoso e agora ele sendo feito de cada vez mais profissional, através dos próprios alunos e professores do Centec, da universidade que hoje existe em Quixeramobim, através de parceria com os laticínios, passou sem sombra de dúvida, a ter, inclusive, um sabor cada vez mais diferenciado e com um paladar cada vez mais agradável. Como é feito o trabalho de assistência social lá em Quixeramobim? Olha, a assistência social hoje ela é muito ligada à geração de emprego e renda. Você tem que buscar levar um nível de organização às pessoas, um nível de organização às famílias, mas sempre buscando dar um direcionamento para a realização de uma tarefa, para uma realização... Incentivar. Né? Aí vem as capacitações, aí vem o incentivo de forma direta, quando da participação de grupos de trabalhos, e aí elas passam, de certa forma, a já produzir e depois muitas delas até desgarrarem quando podem, de certa forma, desempenhar a sua própria atividade de forma individual. Por exemplo, nós temos lá um projeto chamado Mão de Fadas, que é um projeto em que realizado os bordados. E aí, esse projeto hoje, em parceria com o SEBRAE, ele mostrou uma apresentação e um requinte que hoje já se apresentam, né, em várias feiras nacionais, inclusive feiras internacionais, indo, inclusive, representar o município de Quixeramobim numa feira na França, e aí já foi a Brasília, já foi a Belo Horizonte, já foi a São Paulo, ao Rio de Janeiro. Ou seja, um trabalho que surgiu a partir dali da Secretaria de Ação Social, com vários grupos de mulheres que têm hoje uma procura muito grande e muitas pessoas estão sobrevivendo já a partir dessa atividade. Claro que tem os programas do governo federal, por exemplo, o programa Bolsa Família. O programa Bolsa Família não é uma coisa tão simples, às vezes, como as pessoas imaginam. Precisa ter toda uma organização, precisa ter toda uma estrutura montada para que você possa identificar as famílias e depois fazer o acompanhamento delas. Ou seja, o município tem toda uma atuação, né, para que o Bolsa Família realmente funcione. Possa se concretizar, né? Sem falar que o Bolsa ele é vinculado à frequência do aluno na escola, ele é vinculado também à questão da saúde, no aleitamento materno, é vinculado à questão da vacinação, da frequência na vacinação. Então, todo esse trabalho
tem que ser feito para o bom desempenho. E lá a gente montou uma estrutura de computação com equipamento sofisticado para que possa ter uma resposta rápida mediante a consulta. É praticamente um banco em que as pessoas chegam e tem toda uma estrutura para São quantos beneficiários uma boa hoje? receptividade. Lá em Quixeramobim tem 12 mil pessoas, aproximadamente 12 mil pessoas inscritos e beneficiados, em torno de 10 mil beneficiados. Em termos de reais, admira-se quanto que circula em Quixeramobim através do Bolsa Família? Em torno de R$1 milhão circula através do Bolsa Família. Quer queira, quer não, é uma senhora renda, é uma quantidade de recursos considerável que circula dentro do município, que foi uma grande sacada do presidente Lula. Ninguém pode, de certa forma, não refletir sobre a ação. Muitos, às vezes, avaliam de forma negativa, mas eu digo o seguinte: você não queira imaginar você ser um pai de família, uma mãe de família, numa casa que você não tem renda nenhuma. Aqueles R$100, aquele R$80, ele é muito útil para a subsistência daquela família. E aí mudou o rosto, mudou a cara do nosso jovem, da nossa criança, ou seja, ele deu o pontapé, porque aí você parte de alguma coisa. O ruim é você partir de um zero, você partir do nada. Aí todo incremento que você dá, você sai de um V0, você sai de uma situação. Ou seja, é algo em que nós temos que continuar avançando. Hoje serve como um cadastramento, ou seja, toda política de ação social você parte a partir do cadastramento que você tem do Bolsa. Por exemplo, lá nós entregamos em Quixeramobim, nesses últimos anos, 500 casas através de projetos de habitação. A quem é que a gente procura? É bem fácil, você vai no cadastramento do Bolsa Família, você identifica quem são as pessoas carentes, ou seja, dificulta a burla, né? Aquelas pessoas que queriam burlar, que às vezes querem lhe enganar, dizem, olha, você não está incluído no cadastro do Bolsa. Para o político sério, que quer fazer política de gestão, até isso facilita, porque você é abordado. Infelizmente, você recebe certas abordagens, e aí é fácil de você poder convencer, porque não faz parte do cadastro do Bolsa, ou seja, você não está incluído nessa política de assistência social. Aliás, prefeito, aproveitando a deixa, já que o senhor falou no prefeito sério, nós estamos vivendo um momento muito grave em todo o país com relação à corrupção, né? Não só a nível federal, como a nível municipal. E a questão da ética, né, vem sendo cobrada nas ruas, até pelos jovens, né, pelos cidadãos de um modo geral. Como é que o senhor vê esse momento? Como é que os prefeitos, né, poderiam se encaixar dentro dessa nova mentalidade que desperta e que desabrocha, né, em toda a população brasileira? Olha, eu vejo com muita preocupação, principalmente que, infelizmente, nesse país se repete ações e mais ações com o intuito de denegrir a imagem do político. Político que sem sombra de dúvida, uma pessoa que, para entrar nessa atividade da política, tem que ser uma pessoa que tenha alguma aptidão de defesa pelo ser humano, uma pessoa que tenha alguma ligação, que tenha vontade de melhorar as qualidades de vida das pessoas, de mudar as condições de uma sociedade. Princípios éticos. Princípios também, éticos. Então, é esse político que mostra a cara. Então, nós temos que termos cada vez mais vontade de exercermos essa atividade. Nós temos que cada vez mais sermos referências para essa juventude, que ela possa ver na figura do político algo em que ele possa no futuro substituir, que ele possa no futuro, ele jovem, representar a sua sociedade. Então, nós não devemos com esse massacre de denegrir a imagem política.
porque, infelizmente, hoje, a classe está tão desgastada que os nossos filhos, por exemplo, eu que tenho 2 filhas, eles não chegam na escola e dizem que o pai dele é prefeito, não. Ele procura dizer a outra atividade. Meu pai é empresário, mas ele não tem prazer de dizer que o pai dele é... Isso é muito ruim. Temos que mudar isso. Temos que mudar, certo? Porque são nós, os políticos, que somos grande responsável pelo que acontece dentro da sua casa. Então, as decisões políticas que mudam a vida do cidadão. Então, esse país, ele vem, quer queira, quer não, com um crescimento político muito bom, certo? É esse grupo político que está aí depois da Revolução, que vem fazendo, de certa forma, com que esse país se direcione para o primeiro mundo, que esse país hoje possa ser um destaque a nível internacional. Então, nós não podemos estar buscando denegrir essa imagem. Então, tem uma preocupação muito grande, porque, infelizmente, tem algo que deve ser discutido, porque há alguns exageros. Eu digo o seguinte, tem se dado muito a ênfase a um fato de uma coisa que tem sido muito ineficiente e estão se discutindo em cima disso. O que é uma coisa chamada processo de licitação. Processo de licitação nesse país é algo que eu digo que é de uma ineficiência muito grande. Aí você pode dizer, Edmilson, por que você diz isso? A metodologia